pega ele, frita ele, faz purê. Oi, tudo bem? Eu sou a Isa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a mais um review nostálgico. Review Nostálgico é um quadro aqui no canal no qual eu trago produções dos anos 2000 que fizeram sucesso durante a minha infância e que eu amava e que talvez tenha marcado a tua infância tanto quanto a minha. Eu reassisto essas produções e digo, será que elas realmente eram boas? Será que tinham coisas que eram ruins e a gente não percebia porque não tinha senso crítico? A gente descobre tudo isso juntos aqui nesse quadro no canal. Eu tô numa nova saga aqui no canal reassistindo os filmes da Barbie, esse é o segundo vídeo. Caso tu não tenha visto o primeiro vídeo, clica aqui nos cards pra conferir. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Barbie Rapunzel. O filme começa com a Barbie dando aula de pintura pra Kelly. E a Kelly tá meio insegura, sem saber o que pintar ou com medo de pintar algo e acabar não gostando. Mas e se eu não gostar? Pra motivar ela, a Barbie vem com mais uma história a respeito de uma menina que teve a vida salva pela pintura. A Barbie fala que o nome dessa moça era Rapunzel, e ela vivia numa época de castelos, reis, magia, monstros e por aí vai. A garota vivia num solar escondido no meio de uma floresta. Só que esse solar, né, essa torre, ela ficava escondida por trás de um muro mágico, né? Era rodeada por um muro mágico, era secreto, só quem conseguia, né, estar ali era realmente quem a mantinha prisioneira, que era a Gothel. E aí a gente vê a Rapunzel pintando um lindo quadro de uma praia e sonhando com um dia em que ela finalmente vai poder conhecer uma praia, ver pessoalmente. A gente conhece também o coelhinho dela, que eu acho que é o Hope, acho que é assim o nome dele, e a dragoa Penélope. Logo depois, a Gothel chega fazendo aquelas perguntas bem de mãe. Ela fez as camas? Varreu o chão? Limpou o jardim? E aí ela acaba ficando pistola porque a Rapunzel não consertou a escada, que a própria não sabia que estava quebrada, mas enfim. E aí ela começa a chamar a Rapunzel de ingrata, porque ela cuida dela desde que ela era um bebê, que ela é muito uma ingrata, que ela não valoriza nada que a Gothel faz, que a única coisa que ela exige é uma casa limpa. E aparentemente a Gothel não gosta que a Rapunzel goste de pintar. Aparentemente a maior inimiga dos hobbies. Eu cuido de você desde que você era um bebê e é assim que me agradece? Desperdiçando o seu tempo? Pintando? Mas enfim, a Rapunzel vai lá fazer o chá da madame. Eu espero meu chá em 9 minutos. A Penélope vai ajudar, supostamente ajudar, só que ela é toda desastrada e sai derrubando um monte de coisa, inclusive acaba derrubando uma colher que acaba abrindo uma passagem secreta. Eles vão lá desbravar essa tal passagem secreta pra saber o que tem lá embaixo e acabam encontrando uma caixinha com uma frase muito bonita. Como as estrelas são lá do céu, nosso amor é teu, Rapunzel. Um amor eterno, mamãe e papai. Nesse momento a Rapunzel fica um pouco confusa, porque a Gothel sempre disse pra ela que com poucos dias de vida, os pais dela abandonaram e a Gothel pegou ela pra criar. Então ela não entende exatamente o porquê daquela frase ali. Aquelas acabam tendo que voltar porque a Gothel começa a procurar pela Rapunzel. Rapunzel, onde você está? Depois de servir a Gothel, eles retornam pra essa passagem secreta e aí o Hope, brincando lá com a Penélope, acaba assustando ela e ela acaba quebrando um pedaço do chão, que abre uma segunda passagem secreta. Daí a Rapunzel, tipo, buraco, vamos entrar. A menina não pode ver um buraco que ela quer entrar porque ela quer saber o que tem dentro. Mas enfim, ela desce pra saber o que tem por ali. Quando ela desce, ela percebe que é um túnel bem grande e percebe que talvez ele dê em alguma saída, em algum lugar, por causa da corrente de ar. E aí ela segue esse túnel e acaba parando numa floresta, num jardim, não sei exatamente o que é, mas ela começa a explorar a cidade, a vila, chega perto do castelo e tudo mais. Enquanto isso, a gente conhece o pai da Penélope, que é super rígido e exige que ela treine mais as habilidades dela como um dragão poderoso. Ai, é alto demais. Pai, é muito alto. Alto demais para um dragão poderoso? Voltando pra onde a Rapunzel está, ela ajuda a salvar uma garotinha que tinha caído dentro de um buraco. E aí a gente descobre que, na verdade, essa garotinha era uma princesa e o irmão dela é o príncipe lindo, maravilhoso. Gente, juro, eu acho que eu sou apaixonada nesse príncipe até hoje. Eu acho ele uma gracinha. E olha que os príncipes dos 3 primeiros filmes se parecem bastante, mas enfim. O príncipe pergunta se a Rapunzel é do reino de Wihan, e ela diz que não e pergunta quem é esse rei. Ele fala que é um rei inimigo desse povo dali onde eles moram, porque esse rei alega que o reino desse príncipe fez alguma coisa muito cruel com ele lá e tal, e desde esse dia que ele alegou que o reino, né, desse príncipe fez mal ao reino de Wihan, eles acabaram brigando e entrando em conflito constante. A Rapunzel se dá conta de que ela tem que voltar logo pra casa. O problema é que o fofoqueiro do furão... Gente, parece que sempre vai ter um animal fofoqueiro, né? No último, que eu vou até deixar aqui nos cards pra vocês, tinha um morcego fofoqueiro e agora é um furão fofoqueiro.
Enquanto o furão fofoqueiro conta tudo pra Gothel, a Rapunzel conta tudo pra Penélope e pro Hope. A Gothel fica pistola e vai até o local ali onde a Rapunzel fica e pergunta qual é o nome do rapaz que ela estava conversando. A Rapunzel fala que não sabe, que não perguntou o nome dele e a Gothel fica super pistola. Não! Não! Eu lembro que essa cena me doía na alma, porque também, gente, eu era muito influenciada por Barbie. Então eu assisti esse filme, eu pedi pro meu pai e pra minha mãe comprarem um quadrinho pra me pintar e tudo mais. E assim, essa cena me destrói e eu me irritava muito com essa cena. Mas basicamente a Gothel faz isso e reforça a segurança da torre, fazendo a Rapunzel ficar presa ali. E fala que quando ela voltar, ela quer saber o nome. Ela não sabe o nome dele, caramba! Tu não entendeu, filha? Nossa, essa cena me irrita demais. De volta ao castelo, o Stefan, né, o príncipe Stefan, tá falando com o pai dele, o rei Frederick, sobre a garota, né, sobre a Rapunzel. E o rei diz que quer que o Stefan encontre essa garota pra que ele possa pessoalmente agradecer por ela ter salvo a princesa Catarina, não sei qual é o nome da princesa. Mas aí a gente acaba, né, ouvindo ali que o conflito entre o rei Frederick e o rei Wihan aumenta cada dia mais e um vem atacando o outro cada vez de formas piores e machucando pessoas e destruindo coisas um do reino do outro. Corta pra Rapunzel presa na torre. Enquanto ela dorme, aquela escova, né, que foi o que ela achou dentro da caixinha, acaba se transformando num pincel. Durante esse período lá no reino, começam os preparativos para a festa de 18 anos do príncipe Stefan. Até que, durante o momento ali em que eles estão arrumando as coisas para o aniversário, eles são avisados de que os capangas do rei Wihan atacaram novamente o reino. De volta à torre da Rapunzel, Penélope e Hope decidem fazer tinta com frutinhas para levar para Rapunzel. Eles querem incentivar ela a voltar a pintar. E na procura por um pincel ou algo que pudesse ajudar ela a pintar, eles acabam descobrindo a escova, que na verdade agora é um pincel, né? Que se transformou num pincel. E inclusive descobrem que ele é mágico. Daí, num determinado momento, a Rapunzel acaba descobrindo que o pincel pinta tudo aquilo que ela pensa. Então só ela pensar em alguma coisa e passar o pincel, que automaticamente ele vai pintando. E aí ela pensa lá na aldeia, naquele jardim lá do castelo e tal, e acaba pintando isso. Só que ela descobre que o que ela pinta, né, não só o pincel pinta aquilo que ela pensa, como também abre um portal para aquele lugar. Quando ela reencontra o príncipe, ela pede ajuda para encontrar quem fabricou aquele pincel. O príncipe leva ela até um senhor lá do reino e ele fala que sabe exatamente quem produziu aquela peça, que foi o irmão dele, que mora no reino do rei Wihan. E aí ela fala que isso é ótimo, que eles podem ir lá, né, atrás desse irmão dele, e ele fala que não, que os reinos são inimigos, então ele não pode atravessar, não pode falar com o irmão dele, e que há anos ele não fala com o irmão dele. E é nesse momento que o príncipe percebe o quão prejudicial a guerra e esse conflito é pra todo mundo. Lembrando que até esse momento a Rapunzel não sabe que ele é o príncipe e também não sabe nem o nome dele. A Gothel volta pra torre e a Penélope começa a ficar agoniada porque a Rapunzel foi embora, só que ela tem medo da Gothel machucar o pai dela. Então, a Penélope atravessa o portal, vai atrás da Rapunzel e convence ela a voltar pra torre. Nisso, o príncipe já convidou a Rapunzel pra ir pro baile, mas ela volta mesmo assim, prometendo ao príncipe que veria ele ali naquela noite, né, do baile. Enquanto a Penélope ajuda a Rapunzel a voltar pra torre, o Hope fica distraindo a Gothel. De volta na torre, a Rapunzel começa a contar pra Penélope ali que o príncipe chamou ela pra ir pro baile, e aí ela começa a pintar vários vestidos e tentar escolher um vestido pra ela ir, né, pra esse baile, que vai ser super chique e tudo mais. O que eu fico me perguntando, como que ela deduziu que tinha que ser um vestido chique se ela nunca foi a um baile? Mas ok. Daí a Rapunzel finalmente escolhe um vestido lá lindo e maravilhoso. É com este que eu vou. Enquanto a Rapunzel pintava os vestidos lá e tudo mais, o Otto acabou vendo. E aí ele vai lá fofocar pra Gothel, com certeza. A Gothel chega na torre, né, vê tudo que tá rolando, ela descobre o portal, descobre o pincel e destrói tudo pra variar. E ela pergunta de novo da Rapunzel qual é o nome do rapaz, ela quer saber o nome do rapaz e a Rapunzel diz que não sabe. E aí ela fica pistola e conjura um feitiço ali nessa torre, falando, né, formando ali uma prisão mais forte ainda, uma barreira. E ela fala, né, que essa torre não liberte o coração mentiroso. Torre, faça o serviço precioso. Jamais liberte o coração mentiroso. E aí a Rapunzel fica presa.
A Gothel também prende ali o dragão, né, o pai da Penélope, porque ela diz que a Penélope tá fora de controle e isso é culpa dele, porque ele não é um bom pai, fala um monte de merda pra ele. Enquanto tudo isso tá rolando, o rei William planeja atacar o palácio do rei Frederick e do príncipe Stefan durante a festa de aniversário. A cena corta pro momento do baile em que o príncipe tá esperando pela Rapunzel. De longe, ele avista uma moça com os cabelos longos e imagina que é a Rapunzel, então ele acaba seguindo ela em direção ao labirinto, só que a Gothel revela não ser a Rapunzel. E aí ela começa a tentar matar o príncipe, e aí vem uma cena que protagonizou tantos memes e toda vez que eu vejo, eu caio na gargalhada. Pega ele, frita ele, faz purê. Gente, juro, eu adoro essa cena. Mas enfim, lá na torre da Rapunzel, a Penélope decide enfrentar o pai dela. Ela enfrenta o pai dela e diz que a Rapunzel foi muito corajosa e muito leal, porque a Rapunzel poderia ter ido embora e a Gothel ia ferir o pai da Penélope. Só que a Rapunzel decidiu ficar para que o pai da Penélope não fosse ferido, né? Não sofresse as consequências. E aí o pai da Penélope percebe o quanto que ela é leal a Rapunzel, né? E fala pra ela que a torre só aprisiona corações mentirosos. Da mesma forma como a Gothel fala no feitiço. Mas a Rapunzel não é mentirosa. Então a Penélope voa, né, até a torre pra poder contar isso pra Rapunzel. Daí tem uma cena muito linda do Hugo, né, que é o pai da Penélope com ela, dizendo que o que faz um dragão ser um dragão poderoso é a lealdade, é ser fiel, né, à pessoa ali com quem ele jurou lealdade, e que apesar da Penélope muitas vezes correr perigo, ela nunca deixou de ser fiel à amiga dela, Rapunzel, e que por isso ela era um dragão poderoso. E essa cena sempre me faz chorar porque ela é muito fofinha. A Penélope e a Rapunzel decidem ir, então, até o castelo, e a Penélope atravessa lá a barreira, né, o muro, junto com a Rapunzel. Durante esse momento lá no castelo, a Gothel continua perseguindo o príncipe Stefan, só que os irmãos dele começam a acertar ela ali e tentar livrar ele das mãos da Gothel. O rei William e os soldados dele, os capangas dele, invadem o baile e começam a brigar ali, ele e o rei Frederick. Nisso chega o Stefan ali na sala principal e logo em seguida chega a Gothel atrás dele. Quando chega nessa cena, a gente entende tudo o que aconteceu. A Gothel era apaixonada pelo rei William, só que ele não quis nada com ela, pra ele eles eram só amigos. Só que a Gothel, né, se sentiu traída e jurou, né, vingança a ele. Então quando a Rapunzel nasceu, ela raptou a Rapunzel e levou lá pra aquela torre pro meio do nada, onde ninguém saberia. Só que o rei William pensou que quem tivesse feito isso fosse o rei Frederick, amando do rei Frederick, algo desse tipo. Foi aí que ele jurou, né, guerra contra o reino do rei Frederick. E aí que começou esse conflito entre os dois reinos. No momento em que todas essas revelações acontecem, a Rapunzel chega na hora e escuta tudo. Só que aí a Gothel começa a perseguir ela, e aí a Rapunzel leva ela para uma espécie de armadilha, num lugar onde ela tinha pintado um portal que dava direto na torre, e aí a Gothel acaba sendo transportada para dentro da torre. E como ela fica presa na torre, toda a feitiçaria dela se desfaz. Mas como ela tem um coração mentiroso, ela acaba presa na torre para sempre. Rapunzel e Stefan se reencontram e Rapunzel finalmente conhece o seu pai. Depois disso, William pede perdão ao rei Frederick por todos os ataques e por todos esses anos de briga, e eles fazem as pazes. Stefan e Rapunzel se casam, unindo assim os dois reinos, e vão morar no próprio castelo deles, juntamente com o Hugo, com a Penélope e com o Hope. Enquanto isso, a Gothel e o Otto ficam presos lá na torre, e o Otto fica servindo de empreguete da Gothel. Otto, blá 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 blá, 6 minutos e meio, deixe 11 minutos em fusão, e cadê meus biscoitos e blá 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 blá. Voltando para a sala de pintura, agora a Kelly sente mais confiança na hora de pintar e chega ao fim dessa história. Esse filme é muito maravilhoso, como eu já tinha falado no outro vídeo, né, que eu falei sobre o primeiro filme da Barbie, a Barbie sempre mexeu muito comigo, sabe, as histórias mexiam muito comigo e me influenciavam demais. Então eu lembro que eu pedi pros meus pais comprarem um quadrinho de tinta, né, pra pintar e tal, um quadrinho, tripézinho bonitinho e tal pra me pintar, e eu adorava ficar pintando. Então assim, cada novo filme da Barbie era um novo hobby que eu inventava pra fazer e eu amava. No geral, não tem muito o que falar sobre esse filme, realmente é um filme que ele fala ali principalmente sobre ser bondoso, sobre tratar as pessoas bem, sobre ser leal e tudo mais, como a maioria dos filmes da Barbie passa nessas mensagens. Eu achei muito fofinha, me diverti muito assistindo, ri muito com o Otto, ele é um alívio cômico ali, maravilhoso, eu me acabo de rir com ele, é um personagem
muito bom. A Mattel sabe fazer sidekicks pra personagem, né, pra Barbie em si. Sempre tem um animalzinho fofinho, engraçadinho, como Hope também é bem engraçado, a Penélope também é bem engraçada. Então eu acho muito legal, assim, os animaizinhos e as personalidades deles, porque eles tornam a história muito mais interessante. E foi isso, gente, eu adorei reassistir esse filme, é um filme que eu gosto muito, sempre tive um carinho muito grande por esse filme. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, já deixa teu like, já se inscreve aqui no canal, caso tu não seja inscrito. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos falando sobre os próximos filmes da Barbie e outros vídeos aqui do canal, né? Se tu chegou agora nesse canal, tá conhecendo pela primeira vez através desse vídeo, aqui nesse canal eu falo principalmente sobre reviews nostálgicos, como eu falei no início do vídeo, né? Sobre produções que fizeram sucesso na minha infância, que eu gostava muito e que talvez tu goste também. E falo principalmente sobre romance, sobre produções românticas, séries de romance, filmes de romance, livros de romance e por aí vai. E é isso, até o próximo vídeo. E se tu não me segue nas redes sociais, já me segue por lá.